Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar e engrandecer o nome do Senhor por mais essa oportunidade, amados, que Ele nos deu de cultuar a Ele. Eu quero, você que está assistindo, você que vai assistir depois, eu quero que a paz do Senhor Jesus inunde a sua casa, inunde a sua família, que o Espírito Santo do Senhor, amados, adentre aonde você estiver nesse momento e levanta quem precisar ser levantado, que avive quem precisar ser avivado. Ele sabe de todas as coisas. Eu quero começar essa transmissão, amados, dizendo que Ele não perde o controle de nada. Tudo está no controle do Senhor. Ele nunca é pego de surpresa. A gente nunca vai surpreendê-lo. Ele sabe de todas as coisas. E eu creio que nessa noite Ele tem uma palavra especial para a sua vida, porque Ele já sabe qual que é a sua necessidade. Então, amados, eu quero que você entronize o seu pensamento diante de Deus nesse momento, porque embora nós não estejamos numa igreja, num culto físico, eu sei que pelo telefone, pela internet, não é a mesma coisa de estar dentro de uma igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa, nada pode impedir o agir de Deus sobre a sua vida, sobre a vida de você que está assistindo nesse momento e vai assistir posteriormente. Eu quero primeiramente pedir que, se você pode, aí onde você estiver assistindo, que você curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Nós vamos aqui fazer uma oração, amados, para começar a entregar o nosso culto para Deus, amém? Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, aquele que tem o nome sobre todo nome, aquele a qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará, ao nome de Jesus, nós adentramos na Tua presença nesse momento, Pai. E eu te peço, Espírito Santo do Senhor, inunda este lugar, inunda esta casa, Pai, inunda essa família. Entra, Pai eterno, pelas portas, pelas janelas, Pai. E aonde a nossa voz alcançar, que o Teu Espírito também alcance, Pai. Ou melhor, Senhor, que aonde a nossa voz não alcance, o Teu Espírito alcance. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece as nossas necessidades, Pai. O Senhor conhece a necessidade da Tua igreja. Por isso eu te peço, Espírito Santo, aonde o Senhor entrar, que também haja cura, que haja libertação, que haja avivamento. Pai, desde já eu te peço perdão pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades, Pai. Pai, nós não somos dignos, nós não somos merecedores, mas o Senhor tem um amor infinito por cada um de nós, Pai. E é mediante esse amor, mediante essa graça, que eu te peço, Pai, que nessa noite o Senhor possa cumprir na vida dessa pessoa que está assistindo, na nossa vida que está aqui, Pai eterno, que o Senhor possa cumprir os Teus planos e os Teus projetos, Pai. Pai eterno, o Senhor conhece as Tuas ovelhas. Se existem ovelhas, Pai eterno, querendo sair deste seu caminho, Pai, agarra elas pela mão, Pai, coloca de novo no caminho. Senhor, nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pecadores, Pai. Mas nós estamos aqui com o coração quebrantado para entrar na Tua presença. E a Tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste. Por isso eu te peço, Pai eterno, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe o clamor que sai do nosso coração, Pai. Que tudo que for feito aqui nessa noite, e não somente aqui, mas em todo lugar, Pai eterno, que for chamar o Teu nome, Pai, que o Senhor possa se fazer presente, que o Senhor, Pai eterno, possa cumprir, Senhor, os Teus planos na vida de cada um dos Teus filhos, espalhado por todo este planeta, Pai. Assim eu te peço, crendo que grandes coisas o Senhor fará aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amados, cante ao Senhor. Adore a Ele, não importa o que você esteja passando. Não há nada que possa impedir a nossa adoração de chegar até o trono do Senhor. Por isso, se você pode, feche os teus olhos e cante junto conosco. Basta que me toques, Vem tocar, Senhor. pra minha alma cansada vencer. Se a noite escureça, Sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor.
a minha alma cansada vem Se a noite escura está, se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Mãos ensanguentadas, Aleluia, Pai. Oh, Jesus. mãos feridas lá na cruz. vem tocar em mim. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim, vem tocar em mim. Mais uma vez. Vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Peça. Vem tocar em mim, vem tocar em mim. Aleluia. Tocou-me, Jesus. Eita, chama que ele vem tocar, amados. De paz. Recebe a paz dele De aí. paz ele encheu meu coração. Glória a Deus. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Mais uma vez tocou-me. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Aleluia, amados. Aleluia. Essa é a palavra que ele tem para mim e para você nessa noite. Aonde ele toca, não há nada que ele toque que permaneça da mesma forma. Talvez, amados, em meio a tantas tribulações, eu quero te dizer uma coisa, amados. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas na verdade são caminhos de morte. Só existe um que vai nos guiar para um caminho de vida. Só existe um que vai nos levar pelo caminho. E o nome desse um é Jesus, amados. Não há como a gente encontrar um caminho sem passar por ele. Não há como a gente chegar até o Pai por esse caminho que se chama Jesus. E Ele quer agora, amados, abrir esse caminho diante de mim, de você. Ele quer nos guiar por esse caminho. Eu te peço, adore junto conosco. Aonde você estiver, sinta Ele te pegando pela mão e te levando por esse caminho. Aleluia. Recebe a paz do Senhor aonde você estiver, amado. Glória a Deus. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti tremor, nele confiarei. Confia nele, amados. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu
é assim que você está sentindo, amado. Fraco, sem força, sem direção. Talvez você ouve muitas coisas acontecendo. Talvez você olha para as circunstâncias que têm cercado a sua vida. Talvez você olha para as muralhas que têm se levantado sobre a tua vida e você não vê saída. Mas eu quero te dizer nesse momento, Ele é a tua saída. Eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? Amados, o meu e o teu socorro vem do Senhor. A minha e a tua esperança tem um nome e ela confia nele. Nele as tuas necessidades. Oh, diga para ele. Fraco sou, mas Deus me dá Seu poder, seu amor, nele confiarei, nele confiarei, somente em ti. Mas Deus me dá seu poder, seu amor. Deixa essas palavras envolver a tua vida nesse momento, amados. A partir de agora, esqueça o que tem acontecido, o que tem se levantado. Só deixa Ele te envolver com a presença dEle, com a glória dEle. A palavra dEle diz que toda a terra está cheia da glória dEle, amados. Então se envolva agora com a presença dEle, porque essa presença, amados, ela inunda agora esse lugar que você está. Ela inunda agora esse cômodo que você está. Ela começa a trazer uma paz que excede todo entendimento. Amados, não é para você compreender o que está sentindo. Apenas flua. Flua no Espírito. Flua no toque dEle. Flua no toque dEle. Flua na direção dEle. Amados, deixa Ele acender a chama, amados. Fraco sou, Assume, amados, que a gente precisa dEle. Você é fraco, eu sou fraco. me dá seu poder, seu amor, nele confiarei, Confia nele. nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Aleluia, glória a Deus, amados. Preste atenção numa coisa. Um dia ele estava na sinagoga e ele chamou um homem que tinha uma das mãos mirradas. E ele disse: me mostra as tuas mãos. E esse homem mostrou aquela mão que estava mirrada, aquela mão que precisava de cura. Eu quero te dizer uma coisa, que às vezes a gente entra na presença de Deus e a gente não mostra para Ele aquilo que precisa ser curado. Às vezes a gente quer esconder aquilo que necessita de um toque dEle, necessita de uma cura que venha dEle. Enquanto a gente não reconhecer, amados, que a gente necessita dEle para tudo, a gente não vai receber cura dEle. A palavra dEle, Ele vai dizendo, Jesus, que Ele diz que não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Amados, pensa comigo, de verdade, você acha que se existe alguém na terra que não precisa de algo que venha dele? Não é isso. A questão é simplesmente que aquele que não é, aquele que é doente, ele não pode esconder aquilo que precisa ser curado. Por isso eu te peço, amados, flua nessa mensagem, flua nesse louvor, flua no Espírito, flua no toque dele. Não importa se está na sua igreja, se não importa se é o seu pastor que está pregando, se é o apóstolo que está pregando, não importa quem esteja cantando, apenas eu te peço, flua no Espírito, flua no Espírito, flua no Espírito, seja dele. Amém?
Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu vou te falar uma coisa. Eu amo culto no lar. Eu amo culto assim. Porque é sem estrutura que a gente realmente adora de verdade. Deus, ele não está à procura de adoração. Ele está à procura de adorador. Então que nessa noite você venha se colocar nessa posição de adorador. Que Ele possa achar em mim, nas nossas vidas e na vida de você que está ouvindo, um verdadeiro adorador. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Está lá em Mateus, no capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 20 diz assim: Todos comeram e se saciaram, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Versículo 22. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entrando o barco, entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Amém? Até aqui, amados. Por que eu comecei a ler de um dos milagres? O versículo 20 do capítulo 14, que nós acabamos de ler, ele vai dar o final esplendorosos que Jesus fez, que é a multiplicação dos pães. Versículo 21, a gente viu que ele era 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Aqueles discípulos, aqueles apóstolos, eles tinham acabado de participar, de ver um milagre que não tem explicação. Com 5 pães e 2 peixes, eles alimentaram mais de 5.000 pessoas. E eles acabaram de viver esse milagre. E agora no versículo 22, Jesus chega para eles e diz assim, no versículo 22, logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. O que eu quero compartilhar com vocês, que Jesus colocou no meu coração, amados, é que a gente clama por milagres na nossa vida. Diariamente a gente entra na presença de Deus e a gente pede: Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, faz um milagre. Essa área da minha vida necessita de um toque seu. Precisa de um milagre. E a gente recebe os milagres muitas das vezes. Muitas vezes a gente recebe o milagre. Mas o que Jesus disse para aqueles discípulos logo após esse milagre é: pegue o barco e vai para o outro lado. O que Jesus colocou ao meu coração, amados, é que a gente não pode ficar estagnado naquilo que Ele já fez na nossa vida. Eu quero te dizer uma coisa. Talvez as tuas experiências com Cristo, e eu estou falando de experiências espirituais, amado. Talvez as tuas experiências com Cristo te trouxeram até onde você está. Te fizeram ser quem você é. Te fizeram ter o cargo que você tem. Te fizeram ser o obreiro, o pastor, sei lá, o que na igreja, mas te fizeram chegar até aí, onde você está. E muitas vezes a gente vive dessas experiências que a gente teve antigamente. Mas o que Jesus está dizendo para aqueles discípulos é: vão para o outro lado, porque eu tenho outra coisa para fazer. Eles acabaram de participar de um milagre esplendoroso, amados. E eu quero que você comece a pensar com você mesmo.
Quantos milagres você já não teve da parte de Cristo? Mas eu quero te dizer uma coisa, faz quanto tempo que você não vive uma outra experiência com Ele? Jesus, Ele não quis que aqueles discípulos ficassem somente naquilo. Eles queriam, pega o barco e vai para o outro lado, porque tem outras coisas para vocês viverem. Amados, o que a gente precisa, na verdade, para obedecer uma ordem de Cristo, para viver algo novo, é coragem de se mover da onde a gente está. A gente precisa coragem, a igreja de Cristo precisa de coragem. Talvez você não veja por esse lado. Eu quero te dizer uma coisa, esse vírus, isso que está assolando o mundo, de repente tem parado muita gente. E a estratégia de Satanás é que ele para a igreja, fecha as igrejas. A estratégia de Satanás é que você se esfrie longe da sua igreja, longe do seu círculo ali de pessoas de dentro da sua igreja. Porque a gente pode falar o que for, mas um culto pelo celular, pelo computador, via internet não é a mesma coisa. Você não busca Deus da mesma forma como você busca na sua igreja. Isso eu sei que é verdade. Mas a verdade, amados, que acontece é que a estratégia de Satanás era isso. Era fechar a igreja, era separar as ovelhas, era tirar as ovelhas do pastor que cuida delas, que foi incumbido de cuidar delas, e deixar elas ao léu para que o lobo venha estraçalhar ela. Essa foi a estratégia de Satanás. Mas como eu disse no começo da transmissão, nada foge ao controle de Cristo. Então, amados, quando a sua igreja fechou, muitas casas se tornaram pontos de pregação. Talvez o teu marido que não ia para a igreja está ouvindo a pregação através desse celular. Pastor, então quer dizer que a igreja não é mais necessária? Não. A igreja é totalmente necessária. Mas eu quero que você passe a olhar por um outro olhar. Esse vírus não é o fim da igreja, esse vírus não é o fim da sua vida, esse vírus não é o que vai te prender, o que vai te afastar de Cristo, porque a palavra dele é bem clara, não há nada que possa nos afastar do amor de Deus que está em Cristo. Mas a gente precisa de coragem, amados. Às vezes você não tinha coragem de falar para o seu esposo, para o seu filho, a respeito de Cristo. Aí está a oportunidade. Todos têm acesso à internet. Talvez ele esteja ouvindo e eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. A igreja fecha, mas nunca a palavra dele vai deixar de ser pregada. Mas o que Jesus está dizendo é coragem para sair porque a gente tem o costume de quando a gente recebe um milagre grande, a gente fica tranquilo. Ufa, me livrei, passei por essa, agora eu vou descansar. E Jesus está dizendo, a gente não tem descanso. A gente vive uma experiência com Ele e Ele já manda a gente para outra. É assim que é servir a Cristo, amados. E eu quero te dizer uma coisa. Para aqueles discípulos, eles acabaram de sair. Jesus falou, vai, pega o barco e vai. Eles precisaram de coragem para sair do lado de Jesus, para deixar Jesus e para ir para o outro lado. A maioria eram pescadores. Conheciam como funciona o mar, como funciona o rio, como funciona a navegação. Mas eu quero te dizer uma coisa, amados. Quem conhece a Cristo, quando se vê longe dele, vai ficar com medo. Mas a gente precisa de coragem para assumir que está longe, para assumir que está precisando dele. Existe um louvor, amados, que diz, que você deve conhecer, que diz, como que é? Mais do que bem-vindo, o Senhor é desejado. É uma coisa assim que fala, né? E isso fala muito, amado. Sabe por quê? A gente está aqui na nossa casa e aí vem alguém, uma visita que você ama demais. Sei lá, vem o seu pai que você ama na sua casa. Ele é bem-vindo na sua casa, mas talvez naquele momento ele não é desejado. Quando você deseja alguém que você fica, meu, tomara que aquela pessoa apareça. Queria tanto que aquela pessoa tocasse a campainha para entrar na minha casa. Isso é desejar Cristo. Então, mais do que ele ser bem-vindo, a gente precisa desejar a presença dele. E aqueles discípulos pegaram... Versículo 24 diz assim, entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, vendo caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram de medo, porque eles se assustaram com aquela visão. Eu quero te dizer uma coisa, amados.
sempre o nosso barco vai ser açoitado, porque sempre os ventos serão contrários. A igreja de Cristo, em toda a sua história, ela foi uma igreja sofredora. E eu vou te falar, a gente tem total liberdade, a gente não pode sair para a rua, mas a gente tem total liberdade de fazer um culto como esse. Você tem total liberdade de pegar a sua Bíblia e ler, de dobrar o seu joelho e orar. A gente vê um monte de vídeos de pessoas que dobraram o joelho na rua e oraram. Mas a questão é sempre uma, amados. Como agora, a gente está longe da igreja, mas Jesus ele não está longe do barco. Talvez na sua visão Jesus te esqueceu. Eu sei que está virando, o mês virou hoje é dia 1º de abril. Talvez as suas contas estão virando e você não tem dinheiro para pagar. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus, ele não está longe do barco. Por mais que o vento seja contrário, por mais que você esteja açoitado de um lado e do outro, por mais que você não veja saída, por mais que você não veja como o resultado, como que fala? Caramba, me fugiu a palavra. Por mais que você não veja solução para esse seu problema, Jesus, ele está vindo ao seu encontro. Ele está vindo de uma forma sobrenatural, amados. É o que eu falo na igreja. Não adianta a gente ter dinheiro, ter tudo, mas não sempre. Mas se o barco está açoitado e ele está com você, então não te falta nada, porque você tem tudo. Será que Jesus ele tem sido suficiente na sua? O que eu quero te dizer nessa noite, amados, o que o Espírito ele fala para nós nessa noite é que não importa o que tenha açoitado o teu barco, ele vai vir ao teu encontro. Ele não abandona os seus. Ele não deixa de lado aqueles que ele escolheu, aqueles que ele tem ensinado, aqueles que têm caminhado com ele, ele não deixa de lado. Eu quero te dizer uma coisa, amados. Quando eles viram, eles se assustaram. Lógico, é algo sobrenatural. Mas aí Pedro ele diz: Jesus, se és o Senhor, permita-me ir ter contigo por sobre o mar. Pedro, ele não tinha certeza que era Jesus. Mas ele disse: se é o Senhor, deixa eu ir até aí. E Jesus disse somente uma palavra: vem. Ele não disse: mar, se acalme. Ele não disse: aquieta, vento. Não. Ele só disse para Pedro: vem. E Pedro, ele só ouviu a voz de Cristo dizendo: vem. Ele não ligou quando ele saiu do barco para os ventos que estavam açoitando o barco. Ele não ligou para o mar que estava revoltado. Ele não ligou porque, sei lá, se a água estava entrando no barco ou não. Ele apenas ouviu uma voz dizendo: vem. E através daquela voz ele saiu do barco e caminhou por sobre as águas. Eu quero te dizer uma coisa, amados. Nesse momento da história nossa como igreja, eu nunca passei por isso. Eu acredito que você que está me ouvindo também nunca passou por isso. Mas eu quero te dizer algo, amados. A gente precisa cessar a voz do vento. A gente precisa cessar esse mar revolto e apenas ouvir a palavra que vem dele. E a palavra que vem dele está dizendo para mim caminhar, amados, em direção a ele, independente do que esteja acontecendo do nosso lado, independente do que os nossos olhos caminhar para ele, é para ouvir essa palavra, essa ordem dele dizendo vem, e a gente ir até ele. Aqueles discípulos, eles tinham uma ordem de Cristo: vão para o outro lado. Eles não imaginavam que a tempestade viria, que eles ficariam com medo, que eles ficariam assustados. Isso é normal, amados, você sentir. Estar assustado, estar com medo, é normal. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Ele vem com essa palavra para mim e para você, dizendo: ele é o nosso guia, ele é o nosso caminho. A gente pediu aqui no começo cantando: toca-me, basta que me toque, Senhor. A gente disse: tocou-me. Amados, aonde ele toca, nada fica igual. A gente cantou aqui: Jesus o meu guia é, e ele está dizendo para mim e para você: o caminho está aqui, vem. Eu quero te dizer uma coisa: não deixe que as coisas que tem falado te assustem a um ponto de te impedir de ir até ele. Cristo ele é de relacionamentos. Ele é de relacionamentos. Ele nos morreu por nós na cruz para ter relacionamento comigo e com você. Amados, talvez você reclamasse que não tinha tempo. Agora você tem. Talvez você reclamasse: poxa, eu não gosto muito de muvuca na igreja. Você está na sua casa com poucas pessoas ou sozinho.
Não tem, amados, agora desculpa para a gente buscar a face do Senhor como Ele merece. O que eu quero te dizer é que, como Ele nada perde, nada sai do controle dEle, será que não foi para te chamar para mais perto dEle que tudo isso aconteceu? Talvez Esther, naquele palácio, ela pensasse, poxa, agora que eu virei rainha tá tudo dando errado. Agora eles querem me matar. Aí vem o tio dela e fala, será que não foi para esse momento que Deus te colocou aí? Eu quero te dizer uma coisa, será que não foi para anunciar a palavra no meio dos teus que tudo isso veio? Será que não foi para você se aproximar mais dele que veio tudo isso? Será, amados, você que tem cargos na igreja não estava fazendo já no automático? Será que isso não vai servir para você realmente se aproximar dele, ao invés de somente fazer para ele? Existe na Bíblia alguns relatos sobre isso, Marta e Maria. Marta servia a Jesus, Maria também servia a Jesus. Mas Marta, ela estava interessada apenas em servir. Maria queria um relacionamento com ele. Será que você não está sendo assim, amados? Pare e pensa como que você tem servido a Cristo. Como você tem entrado na presença de Cristo. Como será que você tem feito as coisas para Cristo? Jesus estava ensinando para aqueles discípulos que nada podia separá-los de viver coisas esplendorosas na presença dele. Eu quero te dizer, você já deve ter tido inúmeras experiências com Deus. Eu já tive algumas experiências. Mas eu quero te dizer uma coisa, ele sempre vai ter mais para mim e para você. E quando você sente o toque dele, quando você sente ele te guiando pelo caminho, amados, nada que está ao seu lado importa mais. Ah, você quer dizer que eu tenho que deixar minha família de lado, os meus filhos de lado? Não. O que eu quero te dizer, amados, é que não importa o que aconteça, você vai sempre buscar ele, porque ele vai ser o refúgio, ele vai ser a fortaleza, ele vai ser o caminho, ele vai ser a voz que cessa a tempestade. Eu quero te dizer uma coisa, amados. Jesus, ele tem um modo de fazer as coisas. Amados, primeiro nós no lugar. Pedro, ele saiu antes do mar se acalmar. Jesus, ele não podia, na hora que Pedro falou, ter acalmado o mar, ter acalmado a tempestade, ter cessado os ventos para que tudo ficasse tranquilo, para Pedro andar sobre as águas, para que os outros discípulos talvez andassem. Eu quero te dizer uma coisa, como eu comecei a falar. Muitas vezes, para a gente viver experiências com Cristo, a gente precisa de coragem para se mover. E Pedro teve coragem para se mover mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio aos ventos, mesmo em meio ao mar revolto. Ele teve coragem de pisar onde ele sabia que não tinha solidez para aguentar o peso dele. O que eu quero te dizer, amados, é que Cristo, ele só vai cessar a tempestade quando a gente tomar coragem de dar um passo, mesmo em meio a tudo isso que tem acontecido. E a palavra de Deus diz no versículo 31, versículo 30. Mas observando o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me. Versículo 31, imediatamente, Jesus estendeu a mão, tomou-o, ele disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Versículo 32, entrando ambos no barco, o vento cessou. Eu quero te dizer uma coisa, amados. Eu não acredito que... Pensa comigo nisso. Pedro afundou sobre as águas e Jesus estava andando por sobre as águas. Eu não acredito que quando Pedro gritou, Senhor, salva-me, ele pegou Pedro pela mão, imagina essa cena, e saiu arrastando. E Pedro tomando água na cara, sabe quando você vai com a prancha, que a água fica batendo na sua cara? Eu não acredito que foi assim. Porque a palavra diz aqui, ó, imediatamente Jesus deu a mão e tomou-o. Ele disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? E entrando ambos no barco. Eu acredito, amados, que Jesus, ele pegou, levantou Pedro, abraçou Pedro e falou, vamos lá. Por que você duvidou, Pedro? Por que você tem essa pequena fé? O que o Espírito quer dizer para mim e para você, amados, é que talvez você esteja nesse momento ouvindo essa palavra e você está falando assim, mas eu estou num nível muito baixo.
talvez Jesus não me quer mais. Eu já tive inúmeras chances de mudar tudo, mas eu não consigo. Eu sou tão fraco que acho que Jesus nem ouve a minha oração, não ouve mais o meu clamor. Eu tô tão sujo que eu acho que Ele não ouve nem o meu louvor, a minha adoração. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus, Ele é o nome que é sobre todo nome. Ele está à direita de Deus. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu vou te dizer uma coisa, amados. A gente não se compara com Cristo. A gente não tem o mesmo valor de Cristo. A gente é muito inferior a Ele. Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas Ele ama tanto eu e você, que Ele vai até o nosso nível e nos leva para o nível dele, para caminhar junto com Ele. O que eu quero te dizer é que não importa o que você esteja sentindo, clama nessa hora: Senhor, salva-me. Ele desce até o seu nível e traz você para o nível dele, para vocês caminharem juntos. E eu quero te dizer uma coisa, amados: quando você pisar dentro do barco, a tempestade vai cessar, porque você teve coragem de sair da onde você estava para viver algo novo com Cristo. Esse é o momento, amados, de você sair da onde você está e viver algo novo com Cristo. Experiências que você jamais imaginou viver. Esses homens são considerados os heróis da fé, porque eles tiveram coragem que talvez a gente não teria de fazer. Eu estava com a minha filha mais velha, Giovana, esses dias assistindo filme de guerra antiga, de espada, de flecha. E de verdade, amados, talvez se eu nascesse naquele tempo, sei lá, eu seria, não sei, porque não é meu perfil de guerreiro. O que eu quero dizer, amados, é que tudo tem o tempo certo. Você não nasceu na família errada. Você não nasceu no tempo errado. Você não está no tempo errado. Eu quero te dizer uma coisa: apenas clame por Ele, que Ele vai, amados, até onde você estiver e nível de sobrenatural dele. Pedro, ele viveu algo que ninguém mais viveu. Falar que andou sobre as águas, mas Pedro pode dizer que ele andou sobre as águas. Aquele povo que saiu do Egito pode dizer: a gente atravessou o mar, a gente viu o maná caindo do céu, a gente viu nuvens durante o dia, coluna de fogo durante a noite, a gente viu água saindo da rocha, que é coisas que a gente não vai ver, amados. Mas significa que a nossa fé é diferente? Não, muito pelo contrário. A gente não viu tudo isso. A gente não viu o mar se abrir. A gente não viu água saindo da rocha. A gente não viu coluna de fogo. A gente viu um monte em forma de nuvem. A gente não viu. Mas a gente acredita do mesmo jeito, amados. Você não é inferior àquelas pessoas. Você é igual, nós somos iguais. A diferença, amados, é simples. É apenas deixar Jesus trabalhar, Jesus fazer, Jesus ensinar. Esse momento, amados, de reclusão é o momento da gente dobrar os nossos joelhos e adorá-lo, porque Ele é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quando Jesus toca, amado, o medo sai. Existia uma mulher do fluxo de sangue, você conhece bem a história. Mas sabe o que é interessante? Aquela mulher, ela não tocou em Jesus. Ela tocou na orla do manto dele. Eu quero te dizer, em Jó, tem uma palavra que diz assim: há esperança para a árvore que cortada e foi lançada ao chão. Ao cheiro das águas, ela brotará. Eu quero te dizer para você que está sem esperança, você que o medo tem tomado conta, você que está totalmente sem direção do que fazer, talvez você esteja aí com seu pensamento de não tem saída, não tem mais jeito. Eu quero te dizer, nesse momento, as águas do Espírito, elas inundam este lugar que você está, ela inunda a sua vida, ela faz de você agora uma fonte de água viva que jorra para a eternidade. A gente precisa começar, amados, a acreditar naquilo que Deus tem falado sobre a mim, sobre a tua vida. Eu já falei isso na igreja, mas talvez você não é da nossa igreja, porque é muito fácil a gente pregar sobre milagres. É fácil a gente pregar sobre milagres, é fácil a gente pedir a Deus para que faça milagres.
mas é muito difícil. A gente pede a Deus, a gente prega sobre milagres, a gente fala que acredita em milagres, mas a verdade é que ninguém quer viver de milagres, porque viver de milagres é ir até o último estágio daquilo que a gente não tem mais controle. Se você está dessa forma, nessa noite o milagre entra na sua casa. Se você está dessa forma, nessa noite Ele te mostra o caminho. Se você está dessa forma, nessa noite Ele te toma pela mão e te tira debaixo da água e te leva para caminhar com Ele. Não existe nada melhor do que caminhar com Ele, do que estar com Ele, do que ouvi-lo, do que ouvir Ele dizer vem, do que ouvir dizer não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Eu quero te dizer uma coisa, amados, Ele tem muito mais para minha e para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração. Feche os teus olhos. Curve a tua cabeça nesse momento, se você pode. Começa a pensar em tantas coisas que Ele fez na tua vida. Começa a pensar naquilo que você já viveu para chegar até aqui, para estar até aqui, para ter o que você tem. Comece a entronizar Ele na tua cabeça. Tudo veio dEle e tudo é por Ele. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos mais uma vez na tua presença, Pai. Eu quero te apresentar a vida dessa pessoa que está aí assistindo, Pai Eterno, essa transmissão. Pai Eterno, em nome do Senhor Jesus, talvez essa pessoa está vivendo com a dor do luto. Talvez essa pessoa está vivendo com a dor da perda. Talvez essa pessoa esteja vivendo com a dor do esfriamento. Pai Eterno, olha essa pessoa que às vezes está falando assim, eu já vivi tanto na presença de Deus, mas hoje eu não consigo sentir mais nada. Talvez essa pessoa, Pai Eterno, está nesse quarto dizendo, eu não consigo mais sair desse quarto, dessa escuridão. Talvez essa pessoa, Pai Eterno, está aí dizendo, hoje é o meu último alimento que eu vou fazer, e eu não tenho mais o que fazer, nem da onde tirar. Talvez essa pessoa esteja, Pai Eterno, como Pedro, quando foi submerso por aquelas águas. Agora eu vou morrer. Pai, eu te peço, entra neste lugar agora. Espírito Santo, faz cessar agora todo o espírito, Pai Eterno, de timidez. Tudo aquilo que tem prendido essa pessoa no quarto escuro. Pai Eterno, em nome do Senhor Jesus, toda a seta maligna que lançaram, toda a palavra contrária, tudo aquilo, Pai Eterno, que essa pessoa tem recebido, Pai Eterno, na vida dela, para fazer ela estar dessa forma agora. Em nome do Senhor Jesus, nós derrubamos por terra. E nós clamamos a Ti, Espírito Santo. Entra agora nesse quarto escuro com a Tua luz. Ilumina essa vida. Ilumina, Pai Eterno, agora esse coração. Ilumina agora este caminho, Pai Eterno. Tira todo medo. Tira toda angústia. Tira toda ansiedade. Tira todo espírito de depressão. Tira agora, Pai Eterno, todo espírito de miséria. Tira agora, Pai Eterno, todo medo. Pai Eterno, arranca do coração dessa pessoa esse sentimento, Pai Eterno, de inferioridade. Faz ela entender, Pai Eterno, que ela é teu filho, que ela é tua filha. Faz essa pessoa entender que ela tem muito mais a viver, que as experiências que passaram, elas se passaram, mas que o Senhor tem coisas novas para ela. Pai Eterno, eu te peço, mostra o caminho agora. Faz ela entender que o Senhor se importa com ela. Faz ela entender que o Senhor, Pai Eterno, está com ela. Faz ela entender que o Senhor tem muito mais a dar para ela. Eu te peço, Espírito Santo, passa do alto da cabeça às plantas dos pés agora, com a tua cura. Vai arrancando todo o mal que tem se alojado no corpo dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, muda agora o diagnóstico médico que foi dado para ela, ou para o familiar dela. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo diagnóstico médico, todo diagnóstico que diz que não tem mais cura, que não tem mais jeito. Em nome do Senhor Jesus, agora é revertido este diagnóstico. Os médicos não entenderão, as pessoas não entenderão, mas essa pessoa vai entender que é o Senhor que transformou a vida dela agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, faz no corpo dessa pessoa nascer aquilo que não tinha, aquele órgão que não existia. Em nome do Senhor Jesus, faz nascer agora, Pai. Eu te peço, encarecidamente, Pai, olha para a necessidade do teu povo. Nós estamos aqui, Pai Eterno, como pessoas que, Pai Eterno, invocam o teu nome.
Nós não estamos clamando para um Deus morto, nós estamos clamando para um Deus vivo, que vive eternamente. Nós estamos clamando para um Deus que não há impossíveis, não há impossível para ti, Pai. A medicina vai até um determinado ponto e ela diz, daqui para frente não tem mais jeito, mas o Senhor vai além desse ponto e diz, eu transformo, eu mudo, eu curo, eu tiro, eu faço nascer um órgão que não tem, eu transformo, e o meu nome será glorificado. Em nome do Senhor Jesus, recebe a cura, recebe o renovo, recebe agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, receba, meu amado. Vamos adorar o nome dEle, vamos engrandecer. Agradeça pela cura que já chegou até você. Agradeça pela cura do seu ente querido. Oh! Navegue, amados. Ele tem um oceano de experiências para você. Entra mais. Oh! Se as águas estão no tornozelo, entra mais. Aleluia. Se entrou até os joelhos, vai mais fundo, Ele tem mais. Cante conosco. Cante conosco. No oceano do Espírito, Adore. e ali adorarei Ao Deus. É o Senhor, é o Senhor. ao Deus do meu amor. Aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Desce agora sobre este lugar, Pai. vem como em Pentecostes. Vem, Espírito, inunda novamente essa vida. Aleluia. E enche, Enche. novo. Enche o vaso, Pai. Chame Ele, Espírito, Espírito. Enche o vaso que está vazio. Espírito, Espírito, Ah, Pai. Vem. Nós clamamos por Ti, Pai. que desce como fogo. Tu és desejado nessa vida. Tu és desejado nesse templo. Tu és desejado nessa casa. Vem. Inunda agora. E enche Oh! de novo. Ele vai encher. Vamos cantar mais uma vez. Eu adorarei. Eu adoro. Adore porque o milagre já está na tua casa. Ao Deus da minha vida. Ao Deus da minha vida. Recebe, amados. Que me compreender. Sem nenhum. Santo. Sem nenhuma explicação. Não é para você entender, é só para você viver. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreender. Sem nenhuma explicação. Sente Ele adentrando pelo seu corpo agora e restaurando aquilo que estava doente, fazendo nascer aquilo que não tinha mais. Oh, Vem Ele adentrando aqui no hospital e curando aquele que o médico disse que não tinha mais cura. Sinta Ele acendendo a chama que estava se apagando. Enche, Senhor. Ah. Espírito, Oh. Espírito, Seja inundado, meu irmão. Que desce como fogo. Aleluia. vem como em Pentecostes. Se envolva no oceano.
Aleluia. É isso que Ele quer, amado. Ele quer que você chegue num determinado ponto que você não tenha mais aonde se apoiar. Andar com Ele é isso, não ter mais aonde se apoiar, a não ser na palavra dEle, a não ser nele, no colo dEle. Amados, não pense que é o teu fim. Não pense que acabou a tua história. É apenas um ponto, amados. É apenas uma oportunidade dele mostrar o quanto Ele te ama e o quanto você é importante para Ele. Enche Espírito, enche-nos, 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 enche-nos. Desce, Senhor. Enche agora essa vida. Que essa casa não seja a mesma casa de antes. Que esse teu servo não seja o mesmo de antes. Que essa pessoa não seja a mesma de antes. Faz ela viver experiências, Pai. Faz tudo novo. Faz tudo novo. Junto mais uma vez. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Aleluia. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia. Glória a Deus, meu amado. Eu quero glorificar a Deus porque eu sei que grandes coisas Ele fez. Eu sei, amados, que a palavra dele não volta vazia. Aonde ela achar uma terra propícia para a semente, ela vai frutificar 30, 60, 100 por um. Eu quero te dizer uma coisa. Não há nenhum trabalho no Senhor em vão. Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, na sua família. Eu quero te dizer uma coisa. Se você guardar essa palavra no seu coração e viver por uma palavra do Senhor, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais você será o mesmo. Ah, pastor, isso está muito longe de mim. Não, não. Muito pelo contrário. Está muito perto de você. Amém? Eu quero glorificar Deus pela sua vida. Você que assistiu, você que vai assistir depois. Não sei qual é o tempo que você está, mas eu quero te dizer uma coisa. Foi um prazer ter estado com você aqui nessa noite. Eu quero agradecer aqui a vocês que fizeram aqui juntos. E domingo de novo estaremos aqui em nome do Senhor Jesus às 18h30. Amém? Que fica na paz do Senhor Jesus. Que fique na fé, amados. É ainda essa semana Ele tem milagres para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Se Ele não voltar até domingo, domingo estaremos aqui novamente. Amém? Deus abençoe sua vida, amados. Glória a Deus.